Pai do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, pelo dia da presença de Deus. Mesmo sentados, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Se encontra em Mateus 3, quando João Batista está pregando o batismo do arrependimento. Então nós vamos meditar um pouco. Diz assim, Mateus 3, verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Veja bem, igreja, o contexto que Mateus narra e escreve, este acontecimento, deste profeta que antecede a Jesus Cristo, ele começa a medir seu ministério por ordem divina, dizendo para ele pregar o batismo do arrependimento, que ele prepararia o caminho para Jesus, o Filho de Deus. E o que me chama a atenção neste texto, para a nossa meditação nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre o arrependimento, que enquanto João Batista está batizando as pessoas, muitos vão ter com ele para que fossem batizados. Surge ali no meio deles muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo. Aí João Batista diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que João disse isso? Porque ele bem sabia, pelo Espírito Santo de Deus, que essas pessoas estavam ali vendo o batismo apenas por curiosidade. Não estavam arrependidos da sua maneira de viver. Os fariseus, todo mundo sabe disso, eles eram uma classe social religiosa da alta cúpula ali daquela geração. Eles eram especialistas na palavra de Deus. Porém, muitos deles, não todos, não podemos generalizar, muitos deles viviam de aparência. E essas pessoas vão ao encontro de João Batista por curiosidade, saber o que João Batista está fazendo. E ali João Batista fala: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E tendo misturado neste povo religioso estavam os saduceus, que era uma seita introduzida dentro do judaísmo. Então você veja que naquela época esse povo já estava religiosamente corrompido e eles se achavam salvos. Mas eu não estou aqui para condenar eles, não, mas para que a gente venha refletir a vida que eles estavam levando e a gente refletir nos dias de hoje a vida que nós temos levado, eu e você. E aí João fala para eles assim, João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento na Bíblia? Eu quero ser rápido, não muito cansativo. Ele é expresso pelos termos hebraicos shuv, que quer dizer retorno, você retornar. E em outra palavra grega, metanoia, ou metanoia, que é a mudança da mente. É você retornar. Isso significa arrependimento. Se você está numa estrada viajando e você está dirigindo um carro, ou o motorista está dirigindo um ônibus, e ele pega uma rua errada, ele imediatamente tem que fazer o quê? Um retorno. Porque senão ele vai caminho errado, ele não vai chegar no seu destino final. Isso significa na Bíblia, para nós cristãos, arrependimento significa mudança da mente, retorno, você deixar de ir para um caminho errado, fazer o contorno, fazer o retorno e seguir o caminho certo. Era isso que João Batista estava dizendo para aquelas pessoas daquela época, em especial para os fariseus e saduceus que estavam ali perto do Rio Jordão, vendo João Batista
batizar. O que então é o arrependimento, Leandro? É uma transformação sincera do coração e atitude. Não é apenas tristeza, igreja. Arrependimento não é tristeza. Não. Isso nos leva a abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Envolve reconhecer as nossas falhas e confessá-las diante de Deus e mudar a nossa atitude. Isso é arrependimento. É você mudar de direção. Talvez eu e você estejamos levando uma vida que não agrada a Deus. Aí você para e reflete e fala assim: a vida que eu estou levando não agrada a Deus. Aí você reconhece que você está errado e você muda de direção. Você muda de atitude. Isso resulta em frutos de uma nova vida. A pessoa passa a viver uma novidade de vida. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião, todo mundo sabe disso. É um estilo de vida. É um estilo de vida que não é, a pessoa não é crente apenas dentro da igreja. Ele é crente dentro da igreja, fora da igreja, pode estar em outro país, em outra nação, em outro lugar. Ele continua sendo crente. Por quê? Porque Deus ele vê todas as coisas. Este povo nessa época, como que eles viviam? Eles viviam de aparência. Todo mundo admirava eles. Nossa, ela vai no fariseu. Olha que lindas suas vestes, a sua maneira de viver, de andar, de falar. Mas por dentro, muitos deles estavam como sepulcros podres. Foi o que Jesus falou para eles. Eu não quero dizer que nós devemos viver de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira. Não, não é isso. Nós temos que ter bons modos. Mas, voltando aqui para o texto, arrependimento é quando você vive essa novidade de vida, porque você sabe que Deus está te vendo, que Deus está te sondando 24 horas por dia. Então, quando a pessoa ela dá frutos dignos de arrependimento, ela vive essa novidade de vida diariamente. Diariamente ele examina a si mesmo. Porque nós pensamos que nós devemos nos examinar apenas no dia da ceia do Senhor. Não. Quando a Bíblia fala assim, examine pois o homem a si mesmo, quando a Bíblia fala homem, está falando de mulher também, examine pois o homem a si mesmo. Todos os dias nós temos que nos examinar e falar assim, será que o que eu fiz hoje agradou ou desagradou a Deus? Isso é viver uma novidade de vida. E diariamente nós vamos vivendo isso e nós vamos amadurecendo na fé. Isso é arrependimento. Eu quero falar rapidamente de algumas coisas. O que acontece com uma pessoa quando ela passa por esse arrependimento? Tudo na vida da pessoa muda, igreja. Não é só o sentimento dentro dela que mostra para ela que ela é uma nova criatura, um novo ser. Algo sobrenatural acontece em todas as áreas da vida dessa pessoa. E ela passa a viver diferente. A maneira de viver, quando a pessoa passa por esse arrependimento, a sua maneira de viver é diferente. O mundo não é mais para nós do jeito que nós éramos antes, não. O mundo passa a ser uma outra, passa a ser um mundo estrangeiro, passa a ser um pouco estrangeiro, porque nós não fazemos mais parte deste mundo. Então nossa maneira de agir, de falar, de andar, de nos posicionar, de pensar, de sentir as coisas, não é mais como o mundo dita as regras, não. Quando a pessoa passa por este arrependimento, ela é um peixe fora d'água. Tudo que há no mundo já não agrada mais essa pessoa. Tudo que há no mundo já não é mais compatível com a sua nova maneira de viver. Não é mais. Porque ele é uma nova criatura. Então antes de a pessoa se converter ao cristianismo, a pessoa andava como o mundo andava. Ele seguia as modas. Tudo aquilo que era novidade no mundo, que está na moda, que é legal fazer, antes a pessoa fazia com prazer, com orgulho. Mas hoje não, a pessoa não anda mais assim. Eu poderia citar vários exemplos. Mas uma pessoa que antes de servir a Deus, que ela era do mundo, ela estava lá no pecado, presa pelas algemas do pecado, a sua maneira de andar neste mundo era de acordo com as regras do mundo. Então, se tem uma música que está na moda, que fala de coisas obscenas, que afronta a Deus, que escarnece a Deus, para essa pessoa antes, ela tinha prazer
música secular. Beber para a pessoa até se embriagar, até ela cair de tanto beber para ela, era um prazer. Fumar drogas para essa pessoa antes era um prazer. Andar com umas companhias antes de a pessoa se converter era um prazer, porque ela era do mundo. Mas quando a pessoa se converte, nós já vamos ver já, ela não faz parte mais disso. Ela é uma nova criatura, é um novo ser. Então o jeito que o mundo andava, o jeito que o mundo agia, e essa pessoa agia dessa maneira, o jeito que o mundo fala, é um outro linguajar, igreja. O jeito que o mundo fala, com palavras obscenas, com palavras que desagradam a Deus, que desrespeitam as pessoas, no mundo é normal a pessoa se comportar assim. E antes, quando a pessoa era do mundo, ela sentia prazer nessas coisas. Mas quando ela passa por essa conversão, por essa obra sobrenatural, isso não faz parte mais da vida dela. Ela é transformada. Deixa sua Bíblia aberta em Romanos, nós vamos ler rapidamente. Então antes a pessoa, quando ela era do mundo, ela pensava como o mundo pensava. E nos dias de hoje, o mundo tem o seu pensamento. Eu não vou entrar a fundo para não ficar muito longa a mensagem, mas o que o mundo pensa hoje? Seja feliz e viva, faça o que você quiser da sua vida. O mundo pensa dessa maneira. Você tem que conquistar, você tem que acumular, você tem que comprar, você tem que trabalhar. Não que isso seja errado, não. Mas o mundo ele vive para satisfazer os seus próprios desejos e prazeres. As pessoas do mundo hoje estão se esquecendo de Deus cada dia mais. Infelizmente nós vivemos numa geração orgulhosa, que pensa só em si mesmo. E quando a pessoa passa a viver só pensando em si mesmo, a primeira coisa que ele esquece é de Deus. Deus para ele é apenas uma historinha que não existe, onde a pessoa vive pensando só em si. Por isso que hoje em dia os relacionamentos são difíceis, porque ninguém quer abrir mão do seu eu, do seu orgulho. Não, eu estou certo e é isso mesmo, não vou mudar. Infelizmente as pessoas vivem assim. Este é o pensamento das pessoas que são do mundo. Mas uma pessoa que é convertida, que passa por esse processo de arrependimento, ela vive uma novidade de vida. Ela não pensa mais como o mundo pensa. Quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus coloca dentro da pessoa uma nova maneira de ser, de pensar, de agir, de falar. Ele vive uma novidade de vida, diferente do que o mundo vive, do que o mundo expressa. Olha só o que diz Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, igreja, nós vivemos nos dias que as pessoas, elas querem experimentar a vontade de Deus, mas ela não passa por essa renovação da sua mente. Foi o texto que nós acabamos de ler. Ela quer viver, quer pensar, quer agir conforme o mundo age. E o comportamento do mundo é diferente do comportamento do Espírito Santo de Deus. É totalmente diferente. É igual água e óleo que não se misturam. O que Deus quer de mim e de você nessa noite? A nossa maneira de viver tem que ser diferente. Começa onde? Na nossa mente. Foi o texto que nós acabamos de ler. Não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos, igreja, nos conformar da maneira que às vezes nós vivemos. Infelizmente, nos dias de hoje, tem se pregado por aí que diz assim: não, errar todo mundo vai errar. Eu sei disso. Mas quando a pessoa se arrepende, ela fala: poxa vida, pequei contra Deus. Eu não posso viver dessa maneira. Não estou querendo dizer que nós vamos ser perfeitos, não. Eu estou te dizendo que nós vamos errar e errar muito. Mas quando isso acontecer, a gente tem que se arrepender diante de Deus e falar: Deus, eu errei. Não é jogar para o fã no outro, dizer, ter essa humildade de falar: Deus, eu errei, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer e falar: eu errei. É tão simples dizer: eu errei. Mas qual que é a dificuldade que nós temos de que quando a gente erra, nós não conseguimos falar? É porque o nosso eu, o nosso orgulho está tão inflado, tão cheio, que nós não conseguimos nos humilhar, igreja.
Nós não conseguimos nos humilhar e falar: Deus, de fato, eu errei. É tão simples, é ou não é? Mas por que às vezes é tão difícil? Porque nós não queremos nos humilhar. A nossa maneira de pensar, igreja, ela só é transformada através de uma nova maneira de viver, de pensar. Uma pessoa que ela não muda a sua atitude, ela pode pensar que vai mudar, mas não vai conseguir, porque requer de mim e de você um sacrifício de a gente ser humilde e falar: Deus, eu errei e eu preciso mudar. E requer de mim e de você atitude, veja, mudança no estilo de vida. Senão a gente não vai conseguir alcançar essa comunhão com Deus que tanta gente almeja. João 3,1 vai contar a história de Nicodemos. Você vai entender agora o que é essa nova maneira de viver. O que é você nascer de novo? É você reaprender a viver. Lá em João 3, no verso 1 em diante, vai contar a história de Nicodemos que vai ao encontro de Jesus. E Jesus logo de início fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos fala assim: como que pode um homem velho tornar ao ventre de sua mãe? Ele não tinha entendido o mistério ainda. E Jesus fala para ele: você é mestre de Israel, não sabe dessas coisas? E no verso 9 de João 3,9, olha só o que Nicodemos disse. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? O que é você nascer de novo? Que foi o que Jesus falou para Nicodemos: é você reaprender a viver novamente. Assim como uma criança não sabe andar, não sabe falar, não tem sentimentos, a nova criatura, o novo ser que passa por essa transformação do Espírito Santo, ele precisa ser humilde e aceitar a vontade de Deus, aceitar a palavra de Deus. E ele fala: não, a palavra de Deus diz que eu tenho que andar assim, então eu vou andar assim. A palavra de Deus diz que eu tenho que falar assim, então eu vou falar assim. E você tem a humildade de reconhecer que a vontade de Deus, ela é soberana e ela, se eu quero nascer de novo, eu tenho que reaprender a viver. Eu tenho que abandonar tudo o que eu aprendi da minha família, o que eu aprendi no mundo, e aprender a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você entrar na igreja e você ouvir uma palavra dizendo assim: ó, necessário vos é arrepender. Não é fácil para nós que já somos adultos ouvir uma palavra de Deus dizendo assim: Leandro, você tem que se arrepender, você tem que nascer de novo, você tem que mudar a sua maneira de ser, de pensar, de agir. Como é difícil, Deus. Aí quando a gente sai daqui deste portão para fora, quando as adversidades vêm, quando as provocações vêm, e a gente se depara com aquela luta, a gente fala assim: agora, vou agir igual o homem velho agia, ou como a nova criatura age. Aí, a gente começa a aprender a viver conforme o padrão de Deus. Se eu quero nascer de novo, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Caso contrário, eu vou viver uma velha maneira de viver. E para encerrar, quando a pessoa ela passa por essa transformação de arrependimento, de mudança de vida, de mudança na mente, e ela se torna uma nova criatura, você vai ser uma pessoa que está no mundo, mas você não é do mundo. Porque você não age como as pessoas do mundo agem. Você não fala como as pessoas do mundo falam. Você não pensa como as pessoas do mundo pensam. Não, você é totalmente diferente do mundo. João 15, verso 19 diz assim, olha só o que Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então veja, se um cristão, ele é verdadeiramente um cristão, o mundo odeia essa pessoa, porque ele não é do mundo, ele é um estrangeiro. Por que o mundo odeia essa pessoa? Porque a forma de pensar, de agir, de sentir é diferente do mundo. A pessoa não vai concordar com o que o mundo diz. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muitos cristãos que são bem aceitos no mundo. Por quê? Porque a pessoa bebe, fuma, fala palavrão, escuta músicas seculares que desagradam a Deus, que blasfemam de Deus, que falam de coisas horríveis. Aí essa pessoa, ela é aceita pelo mundo. Nossa, olha que cristão legal.
esse cristão é da hora. O mundo fala isso. Eu não estou falando que nós temos que ser aquelas pessoas chatas, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você, nós somos uma nova criatura, não fique pensando, nossa, que o mundo vai nos aceitar de braços abertos. Não vai. O mundo vai nos odiar, porque a nossa ideia não é a nossa ideia mais. Nós temos agora a mente de Cristo. E por mais difícil que seja para mim e para você não ser aceito pelo mundo, uma coisa me alegra muito. Jesus disse que nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós somos de Cristo. Isso é o que importa para as nossas vidas. Fique de pé. Eu quero orar juntamente com os irmãos e irmãs, para que este arrependimento, essa nova vida, possa acontecer na minha e na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, nós ouvimos essa palavra muito desafiadora, que nos confronta. Pai, eu te dou graças porque mais uma vez o Senhor falou conosco através da sua palavra, dos louvores entoados. Mas eu quero te pedir humildemente, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor não precisa de conselheiro para fazer alguma coisa, porque na sua essência, ó Senhor, está a sabedoria e o conhecimento. Em nome de Jesus eu te peço que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, que ela venha produzir o resultado para qual foi enviada, e que nós devemos refletir, ó Pai, que nós devemos diariamente pensar e nos arrepender diante do Senhor, termos essa humildade de reconhecer, ó Pai, que somos falhos, pecadores. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós não devemos levar uma vida como nós levávamos antes, uma vida que faz as vontades do mundo. Muitas pessoas estão preocupadas, ó Pai, o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer, mas ser cristão não é isso. Ser cristão é ter dentro dele, ó Pai, uma nova maneira de viver, ó Pai, uma maneira de viver que agrada a Deus. E o crente, ó Pai, que vive nesse novo estilo de vida, ele não está preocupado com o que pode e com o que não pode fazer, porque o seu único objetivo é fazer a vontade de Deus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa é a minha oração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui nesta noite e queremos ser transformados pelo poder da Tua Palavra. Por isso que eu te peço humildemente, em nome de Jesus e para a glória de Deus, que quer se diga amém. Amém.